Olá, eu sou o Fábio e vim aqui para explicar o trabalho sobre a produção de cachaça por quatro, que seria o seu, Fábio, Gabriela Brito, João Pedro Moretti, Murilo e Pablo. A primeira fase do trabalho que foi realizado foi o teste de fermentação. O teste de fermentação foi realizado antes para adaptar e possuir uma maior noção na hora de fermentar o caldo em si, que seria preparado para a fase da destilação. Na fase do teste de fermentação foram testados diferentes quantidades de fermentos, de forma que a concentração em cada um deles, nesses testes, fossem variadas. Dessa forma, o caldo foi comprado, ele foi diluído com aproximadamente uma concentração de 16 Brix. E esse foi o caldo utilizado em todas as etapas da fermentação. E antes disso, foi realizada a ativação da levedura e foram 4 recipientes com diferentes concentrações. Um recipiente, uma garrafa de 500 ml, de 1 grama por litro, uma garrafa de 2 gramas por litro, uma garrafa com concentração de 3 gramas por litro e uma garrafa com concentração de 4 gramas por litro. Pode-se observar que a fermentação já está ocorrendo, algumas bolhas sendo formadas, bolhas de provavelmente gás carbônico, que é um gás produzido na fermentação. O teste de fermentação com 1 grama por litro de concentração, o grau Brix final depois de 28 horas foi de 8,5. De 2 gramas por litro, a concentração, o Brix foi de 7,5. A concentração de 3 gramas por litro, o Brix foi de 5,5. E na concentração de 4 gramas por litro, o Brix final foi de 6 depois de 28 horas de fermentação. Na etapa de fermentação foram realizadas 3 fermentações. A primeira fermentação foi realizada com um caldo de aproximadamente 15 graus Brix, num tanque de 5 litros, com uma tampa de forma que pudesse controlar a fermentação e analisar se realmente estava fermentando o caldo ou não. O Brix final dessa primeira fermentação ficou em torno de 5. Logo após foi realizada uma segunda fermentação com esse mesmo fermento pré-ativado, com um caldo de aproximadamente 18 Brix. O caldo foi diluído e a fermentação foi iniciada com um Brix de aproximadamente 15% após o fermento ser ativado. Nessa fase do vídeo pode ser observado o caldo sendo colocado no tanque como fermento pré-ativado para dar início sim à fermentação. Desse modo, o Brix final da segunda fermentação foi um Brix de 5. Por fim, a terceira fermentação, que é a fermentação final, o caldo obtido estava com um Brix em torno de 19, e após a diluição do caldo, ele ficou com um Brix em torno de 15. Então, esse seria o caldo a ser fermentado, com o fermento já ativado e tudo mais. A temperatura da fermentação foi controlada em torno de 36,2 graus Celsius, de forma a minimizar contaminações e fermentações indesejadas. Após essa terceira e última etapa de fermentação, foi o dia de realizar a destilação do vinho fermentado. O Brix, após a terceira fermentação, medido no dia da destilação, foi de em torno de 6. Pode-se observar que é um Brix alto, a destilação do vinho fermentado. Geralmente, quando a destilação ocorre, o Brix está bem baixo, idealmente próximo de zero, significando que todos os açúcares foram fermentados. Nessa etapa do vídeo pode-se observar o vinho fermentado sendo colocado em um becker. Esse becker foi previamente aquecido e foi colocado no alambique de cobre. Então, pode-se observar que o alambique utilizado na destilação, o aparato foi de cobre. Ele foi aquecido por um bico de Bunsen, de forma a promover a destilação do vinho fermentado. Ele possui um termômetro para regulação de temperatura e as fases. Após o destilado, após a saída do destilado, tinha um condensador, né, também de cobre. E após o condensador, seria um recipiente com marcações de volume. Ele seria então aquecido. E dessa forma, os voláteis seriam destilados. A primeira parte da destilação, que é o começo, ou comumente denominada de cabeça, seria em maior quantidade, o destilado coletado seria o metanol, que é um composto tóxico e não desejado durante a destilação e no produto final da cachaça. Logo após seria a destilação do coração, que o corte foi realizado em torno de 62 e o final do corte foi realizado no 38 de densidade. Após o corte realizado com a margem de densidade, o volume final obtido de cachaça foi de 270 ml. E o que sobrou no alambique foi a calda da cachaça que também não é utilizada no produto final. Portanto, esse foi o vídeo do nosso grupo, ou seja, o grupo 4, sintetizado e abrangendo todas as etapas do trabalho realizado. Então,
desde até a fermentação, ativação do fermento, até a destilação e a obtenção do produto final, que foi o coração da cachaça.